você? Tô bem também. Hoje estamos aqui para falar sobre a enfermagem. Eu gostaria muito de ficar sabendo sobre isso, e você? Também. Então tá. Bom dia, dona Fátima, tudo bem? Bom dia, tudo. Como que a senhora está? Tô bem, graças a Que Deus. bom. A senhora veio de onde? Mora onde? Eu moro aqui no Rio Bonito mesmo. Sempre veio daqui? Gosta Não, daqui? eu sou de Lauro Mila, vivi um tempo no Paraná e agora faz 45 anos que eu moro em Joinville. Caraca, você gosta dessa região daqui? Gosto. A senhora trabalha com enfermagem, certo? Sou formada em enfermagem. Assim. Como foi seu primeiro dia de trabalho lá? Como todo em outro lugar, né? Assim, meio confuso, a gente fica nervosa, igual ao outro trabalho normal. Assim, tu gosta desse ramo de enfermagem? Eu entrei nele por acaso, né? Eu estava atrás de trabalho e acabei entrando no Hospital São José pela nutrição, e daí lá eu me formei em enfermagem. Me formei em auxiliar de enfermagem, depois eu fiz o técnico de enfermagem. Tu gosta desse ramo mesmo? Gosto. Agora eu gosto, não me vejo trabalhando, se fosse para voltar a trabalhar em outra área que não fosse da saúde. Sim. E por que você escolheu essa profissão? Não é que eu escolhi, eu fui meio que empurrada, né? Eu estava atrás de emprego e abriu 2 vagas, tanto no São José quanto no Dona Helena. E eu não sei por que eu optei pelo São José, mas naquela época na nutrição, sabe? Isso em 90, eu tinha 30 anos. Aí é pesado. Quanto tempo você atuou nessa profissão? Eu atuei, eu trabalhei na área da saúde 29 anos, mas na enfermagem mesmo foi 7. 7. Muito legal. Qual foi o seu primeiro paciente mais marcante, que você gostou bastante? Sim. O paciente que mais me marcou é um paciente aqui do bairro, foi a Michele. Ela internou com nós com 23 anos e ela tinha uma doença degenerativa que eles não descobriram o que era. E ela ficou internada 3 anos com nós. Essa foi a paciente que mais me marcou. Você já passou por alguma situação de extrema urgência? Já. Eu estava trabalhando e eu passei mal. Eu trabalhava no regional nessa época. O São José tinha estava reformando uma ala, e daí aquela equipe toda passou por regional, e eu fui junto. E daí eu estava trabalhando num sábado, que era a véspera do Dia das Mães, e me deu apendicite aguda, e de lá eu fui direto para uma sala de emergência, fazer uma cirurgia. Você já teve alguma discussão no seu local de trabalho que deu muita briga, essas coisas assim do tipo? Já com a minha chefia. Eu logo com a chefe. Aham. Se você pudesse escolher alguma outra profissão novamente, qual você escolheria? Eu voltaria para enfermagem de volta. Enfermagem? Para a área da saúde. Assim. Você já se comoveu com a situação de algum paciente? Vários pacientes me comoveram, muito. Mas um que me chamou mais atenção nessa época, eu ainda não estava na enfermagem. E eu estava no PS e chegou uma adolescente baleada de acidente. E eu vi ela morrendo. Pesado. E ela não sabia que estava morrendo. Caraca. Uhum. Isso chega a comover mesmo. Isso. Essa profissão te ensinou alguma coisa profissionalmente ou mentalmente? Ela me ensinou assim, que às vezes a gente, por trabalhar no meio de tanto caos do corpo humano, que é onde a pessoa mais se sente sozinha, com medo, né? A gente, por fim, aquilo age em você como uma vacina, que você é imune àquilo ali. Mas a gente não é. E isso eu aprendi lá dentro do hospital, com a minha irmã. Um dia ela me liga chorando e fala que achou um tumor no seio. Daí eu, sem nada, eu fui e falei pra ela: mana, não tenha medo,
é só tirar o C e pronto. Daí depois eu comecei a me tocar, eu pensei, meu Deus, o que eu falei para minha irmã? E foi ali que eu me toquei. Que a gente começa a achar que a gente é imune e sensível à dor dos outros, porque a gente luta pela vida. E daí uma coisa simples a gente não dá importância, mas para outra pessoa é. Sim. E foi isso que eu aprendi, que a gente não é imune a nada. Como seus estudos podem... Oh, perdão. Como seus estudos podem se formar em enfermagem? Como foi os seus estudos naquela época? Foi muito corrido? Foi bastante corrido. Foi assim, ó, eu vim do Paraná, eu só tinha a 4ª série. Daí é que eu me formei na 8ª, daí fiz o auxiliar de enfermagem. Daí depois eu me formei no 2º grau e fiz o técnico. E daí eu já era mãe, eu tinha filho e eu trabalhava, era bem corrido. Mas assim, ó, o que você quer, não importa. Se tiver uma meta que você bota na tua vida, um desejo, e você quer aquilo, você tem que lutar e buscar o que você quer. E foi o que eu fiz. Você correu atrás? Corri atrás e eu me formei. Assim. Você queria passar algum recado para alguém assim, falar sobre algo que te deixa importante para a pessoa se perceber o que ela deve fazer ou não na vida, algo do tipo assim para tomar cuidado? Assim, ó, a área da saúde é uma, digamos assim, que é um piso, mas ele tem buracos. Cuidado para não pisar nele. Porque assim, ó, você, para ser uma pessoa que trabalha com vida, você não é uma empresa. Você não pode falhar, porque uma falha tua, alguém vai pagar. E vai pagar caro. E não é só uma, às vezes é uma família inteira. Então é uma área que você não pode falhar. É uma área que você não está lidando com uma máquina, você está lidando com o ser humano. E se assim, ó, se um paciente te pede, quem quer entrar nessa profissão? Assim, ó, se um paciente te pede um copo d'água, não espera. Eu já volto e dou, porque você pode não dar mais. Pode ser tarde demais, entendeu? Então, assim, tudo que o paciente te pede, faça na hora. Não deixa para depois. Porque esse depois pode não chegar mais. Entendeu? Mas então tá bom, dona Fátima, foi isso. A gente agradeceu muito pela sua presença. A gente gostou muito de conversar com a senhora é um amor de pessoa. Obrigada. E muito obrigada por ter vindo hoje, ter um tempinho desse dia pra nós. Bom dia, hoje a gente está aqui no GZCast e para entrevistar junto comigo, eu trouxe o Gustavo Lázaro. Eu Se mesmo. apresente. Sou Gustavo Lázaro do GZCast, né? A gente está aqui no Guilherme Zig para fazer... No caso, a gente estava fazendo um podcast, daí a gente decidiu fazer um tema sobre catequese. Daí a gente trouxe uma pessoa muito especial aqui conosco. Se apresente. Oi, bom dia, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês. E especialmente que o Guilherme já foi meu catequizando, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Que bom que você me lembrou, tinha agendado lá, mas sempre é bom lembrar, né? E vim aqui falar da minha experiência como catequista. Se eu puder ajudar, que bom, né? Bom, aqui vai uma primeira pergunta aqui de base, né? Como que seria um dia a dia de um catequista? É complicado assim? O dia a dia de um catequista é o dia a dia de qualquer pessoa. O que você precisa fazer no seu dia a dia? Qual é o teu primeiro fazer de manhã quando você acorda? E não só do catequista, de todas as pessoas. Rezar, escutar Deus. Como é que eu escuto Deus? Ler a palavra, ler alguém manda por exemplo, um vídeo do padre fulano que eu gosto de seguir. Escutar ele, o que ele fala, depois perguntar para mim mesmo, né? E fazer o que você faz com amor. Não adianta fazer por obrigação as coisas que você faz, porque não dá certo. Fazer tudo o que se faz com amor. Então, eu não sei se eu posso falar alguma coisa a mais.
Eu tenho 3 filhos que eu não falei antes. E quando eles eram mais jovens, eu sempre cobrava deles que eles não me ajudavam a lavar a louça depois que eles foram trabalhar e já cresceram um pouco. E eu começava a resmungar para ir lavar essa louça. Até que um dia, alguma coisa buzinou dentro da minha cabeça, do meu coração, e disse assim, escuta aqui, você está fazendo as coisas por fazer, cobrando dos outros, faça a tua parte. Faça a tua parte que vai ficar bem melhor para você e para os outros. Cara, daquele dia em diante, nunca... Olha, eu fico arrepiada de falar para vocês. Daquele dia em diante, nunca mais reclamei de ter que fazer... O que eu tinha que fazer é o meu trabalho. Claro que os filhos também devem fazer o trabalho deles de enxergar, de ajudar o pai e a mãe sem ter que estar, né, apregoando isso. Mas eu tenho que começar por mim. Eu preciso entender que eu preciso buscar, eu preciso fazer com amor aquilo que eu faço. E não é fácil. Então, esse é o dia a dia, né? Fazer com amor. Entendi. Eu tenho uma pergunta muito boa. Tu lembra como foi tua primeira turma? Se ela foi boa? Olha, sim, lembro. Boa, não sei se a palavra é boa, né? Mas enfim, cada um tem o seu jeito de ser. Será que eu fui boa catequista, se for colocar assim, né? Eu fiz o melhor que eu podia. Cada vez, cada turma nova, a Cora Coralina diz uma coisa assim que eu me encanto. Nunca li uma obra dela, mas eu tenho uma frase que é pra minha vida. Quem ensina, aprende o que ensina. Então, cada turma, eu fico melhor, porque eu aprendo muito com a turma. E cada um vai se ajustando e vai entendendo o que está querendo fazer. Por que eu estou na catequese? Por que vocês estão na escola? Porque vocês querem aprender. Eu na catequese, eu quero conhecer esse Deus que eu quero seguir. Se eu não conheço, eu não vou seguir o Deus que eu almejo. Então, se eu busco estar na catequese, é porque eu quero seguir aquele Jesus, mas eu quero saber como ele viveu. Eu quero saber o que ele falava, eu quero saber o que ele ensinou. Para quem sabe eu conseguir dar uns passos mais próximos dos passos que Jesus dava, de saber perdoar, de acolher todo mundo que chega perto de mim sem julgar. E é tão difícil isso hoje, né? É complicado assim, né? Às vezes cada turma, a primeira turma você pensa que você não foi muito bem, né? Mas daí você vai evoluindo cada vez mais, cada turmas que você pega, daí você se sente que você está evoluindo mais. Na verdade, a gente não tem que ficar se julgando, a gente tem que se avaliar, né? Sim. Avaliar como é que eu fiz hoje o meu trabalho. Eu me preparei bem para fazer o meu trabalho. E eu estava dizendo ontem para uma amiga que começou uma turma nova de perseverança, ela disse, me preparei, disse, se prepare, faça a sua parte, porque depois lá de repente você vai fazer tudo diferente, mas você se preparou, então o Espírito Santo age. Quando você se prepara, às vezes, poxa vida, não fiz aquilo que eu queria ter feito, mas você fez outra coisa que era aquela coisa que você devia fazer. Porque se a gente ouve Deus e acredita que tem o Espírito Santo que dá esse dinamismo na gente, que dá essa vontade, essa energia de ensinar, de passar para as crianças ou para quem quer que seja aquilo que você sente, aquilo que você gosta, então você vai fazer aquilo que ele realmente te inspira, né? Então a gente tem sempre que se avaliar. Como fui como catequista esse ano, né? Então é por aí mais ou menos. Tu lembra quando... Quem teve a ideia, quem te deu a ideia de começar a dar catequese, como foi, se alguém te motivou? Ah, cara, eu fui pegando o laço, eu entrei numa rede assim, engatada na rede de Jesus. Sabe, eu sempre me lembro daquela passagem do pescador, não tem? Que pescaram muitos peixes. E eu fui um peixe desse pescado na rede de Jesus, lá dos apóstolos, aquela vez, aquela rede lá. Me engatei naquela rede e nunca mais saí. Por quê? Porque na época que eu entrei da catequese, há muitos anos eu já dou catequese, parei um tempo da faculdade, as irmãs, nós não tínhamos nem pároco na época, eram as irmãs, aí elas precisavam de alguém porque uma catequista que tinha na época ficou doente. E eu sempre muito lá, indo à missa, já estava mais indo à missa do que antes. Aí ela disse, Ed, você não quer dar catequese? Eu com a cara e a coragem disse sim, não sabia nada. Depois eu fui aprender que Deus não chama os capacitados, Ele capacita quem Ele chama. Então foi assim, eu me disponibilizei a ir fazer. Então vai,
se disponibiliza, porque Deus ele é muito livre, ele te deixa livre para você optar. Quem faz as opções não é Deus, é nós que fazemos as opções. E uma vez que você opta a seguir, o que eles estão fazendo aqui já é um pedacinho do reino de Deus acontecendo. Que coisa bonita, é muito bonito e muito louvável. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu estou assim, muito orgulhosa com esse chá gostoso aqui com vocês conversando, está muito legal. Uma última pergunta aqui, ó. Uma das minhas últimas perguntas. A missão de um catequista, no caso, o trabalho do catequista em geral, assim, ele é um dos mais difíceis da igreja? Ou você acha que não? Olha, não sei se é mais difícil. Ele é difícil por quê? Eu vou ficar na dúvida se ele é o mais difícil, mas que ele é comprometedor, é muito comprometedor. Como todo trabalho tem que ser comprometedor, né? Mas veja bem, por que ele é um pouco mais difícil, sim? Porque eu não sou só catequista dentro daquela sala que eu vou dar catequese. Uma vez catequista, eu sou catequista para a vida inteira. Por isso que vocês, quando eu encontro, nunca vão deixar de ser os meus catequizandos. Sempre vai ser o meu catequizando. Porque uma vez que você veste um jaleco de cristão, você não pode ser um budista, você tem que ser um cristão. E uma vez catequista, você não pode ir lá fora ser um mundano, andar fazendo coisa errada. Você é catequista, você está dando exemplo, então você tem que dar exemplo aqui, ali, no trabalho, na igreja, no salão de baile. Você não pode deixar de ir no salão porque tem pessoas que não fazem as coisas direito. Não, você vai se divertir, vai numa festa, tem pessoas de todo jeito. Mas eu preciso estar no mundo e não ser do mundo. O que é o estar no mundo? Essa é a dificuldade. O que ele prega? O mundo prega a mulherada tudo degotada, tudo fora e short curtinho, tudo. E na igreja, eu até posso usar lá na praia um short, uma blusa mais degotada. Você vai se divertir, vai numa festa, tem pessoas de todo jeito. Mas eu preciso estar no mundo e não ser do mundo. O que é o estar no mundo? Essa é a dificuldade. O que ele prega? O mundo prega a mulherada tudo degotada, tudo fora e short curtinho, tudo. E na igreja, eu até posso usar lá na praia um short, uma blusa mais degotada, mas estou lá na praia, estou no lugar certo. Mas quando eu vou para a igreja, como é que a gente tem observado os nossos comportamentos? Como que a gente tem observado, a gente se veste? De que maneira para ir para uma igreja, para uma festa? Porque eu vi uma vez que você dignifica o lugar que você vai pelo jeito que você vai. Tanto vestido como teu assim querer de estar ali. Então se eu vou para uma festa de short, chinelo, o que eu estou dizendo para aquela festa? Que não tem muito sentido estar ali. Se eu vou para uma missa, nós estamos falando da Igreja Católica da missa, ou uma celebração da palavra, não faz diferença. E eu vou lá de qualquer jeito, mascando chiclete, com o celular no bolso, que qualquer vibração eu estou sentindo que ele está lá. Me distrai daquilo que o meu propósito de estar aqui, na missa. Então, eu estou dizendo que Jesus não tem esse valor assim que eu estou querendo dar para ele. Porque se ele tivesse realmente, eu largaria meu celular lá na bolsa, ou na pior das hipóteses, em casa, na melhor das hipóteses, porque eu nunca levo ele na bolsa, a não ser quando eu preciso bater uma fotinho, daí eu coloco ele lá, não perturbe, que não faz barulho nenhum. Aí a gente vai para aquele propósito, eu quero me encontrar com Jesus. E toda missa, toda celebração é um encontro único. Porque assim como eu estou aqui hoje, é um encontro único. Se amanhã eu viesse de novo, não é a mesma coisa. Cada dia é único. Bom dia, hoje a gente está aqui no GZCast e para entrevistar junto comigo, eu trouxe o Gustavo Lázaro. Eu Se mesmo. apresente. Sou o Gustavo Lázaro do GZCast, né? A gente está aqui no Guilherme Zig para fazer... No caso, a gente estava fazendo um podcast, daí a gente decidiu fazer um tema sobre catequese. Daí a gente trouxe uma pessoa muito especial aqui conosco. Se apresente. Oi, bom dia, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui com vocês. E especialmente que o Guilherme já foi meu catequizando, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Que bom que você me lembrou, tinha agendado lá, mas sempre é bom lembrar, né?
e vim aqui falar da minha experiência como catequista. Se eu puder ajudar, que bom, né? Bom, aqui vai uma primeira pergunta aqui de base, né? Como que seria um dia a dia de um catequista? É complicado assim? O dia a dia de um catequista é o dia a dia de qualquer pessoa. O que você precisa fazer no seu dia a dia? Qual é o teu primeiro fazer de manhã quando você acorda? E não só do catequista, de todas as pessoas. Rezar, escutar Deus. Como é que eu escuto Deus? Ler a palavra, ler alguém manda por exemplo, um vídeo do padre fulano que eu gosto de seguir, escutar ele, o que ele fala, depois perguntar para mim mesmo, né? E fazer o que você faz com amor. Não adianta fazer por obrigação as coisas que você faz, porque não dá certo. Fazer tudo o que se faz com amor. Então, eu não sei se eu posso falar alguma coisa a mais. Eu tenho 3 filhos que eu não falei antes. E quando eles eram mais jovens, eu sempre cobrava deles que eles não me ajudavam a lavar a louça depois que eles foram trabalhar, já cresceram um pouco. E eu começava a resmungar para ir lavar essa louça. Até que um dia, alguma coisa buzinou dentro da minha cabeça, do meu coração, e disse assim: escuta aqui, você está fazendo as coisas por fazer, cobrando dos outros, faça a tua parte. Faça a tua parte que vai ficar bem melhor para você e para os outros. Cara, daquele dia em diante nunca... Olha, eu fico arrepiada de falar para vocês. Daquele dia em diante nunca mais reclamei de ter que fazer o que eu tinha que fazer. É o meu trabalho. Claro que os filhos também devem fazer o trabalho deles de enxergar, de ajudar o pai e a mãe sem ter que estar, né, apregoando isso. Mas eu tenho que começar por mim. Eu preciso entender que eu preciso buscar, eu preciso fazer com amor aquilo que eu faço. E não é fácil. Então, esse é o dia a dia, né? Fazer com amor. Entendi. Eu tenho uma pergunta muito boa. Tu lembra como foi tua primeira turma? Se ela foi boa? Olha, sim, lembro. Boa, não sei se a palavra é boa, né? Mas enfim, cada um tem o seu jeito de ser. Será que eu fui boa catequista, se for colocar assim, né? Eu fiz o melhor que eu podia. Cada turma nova, a Cora Coralina diz uma coisa assim que eu me encanto. Nunca li uma obra dela, mas eu tenho uma frase que é pra minha vida. Quem ensina, aprende o que ensina. Então, cada turma, eu fico melhor, porque eu aprendo muito com a turma. E cada um vai se ajustando e vai entendendo o que está querendo fazer. Por que eu estou na catequese? Por que vocês estão na escola? Porque vocês querem aprender. Eu, na catequese, eu quero conhecer esse Deus que eu quero seguir. Se eu não conheço, eu não vou seguir o Deus que eu almejo. Então, se eu busco estar na catequese, é porque eu quero seguir aquele Jesus, mas eu quero saber como ele viveu. Eu quero saber o que ele falava, eu quero saber o que ele ensinou. Para quem sabe eu conseguir dar uns passos mais próximos dos passos que Jesus dava, de saber perdoar, de acolher todo mundo que chega perto de mim sem julgar. E é tão difícil isso hoje, né? É complicado assim, né? Às vezes cada turma, a primeira turma você parece que você não foi muito bem, né? Mas daí você vai evoluindo cada vez mais, cada turmas que você pega, daí você se sente que você está evoluindo mais. Na verdade, a gente não tem que ficar se julgando, a gente tem que se avaliar, né? Sim. Avaliar como é que eu fiz hoje o meu trabalho. Eu me preparei bem para fazer o meu trabalho. E eu estava dizendo ontem para uma amiga que começou uma turma nova de perseverança, ela disse, me preparei, disse, se prepare, faça a sua parte, porque depois lá de repente você vai fazer tudo diferente, mas você se preparou, então o Espírito Santo age. Quando você se prepara, às vezes, poxa vida, não fiz aquilo que eu queria ter feito, mas você fez outra coisa que era aquela coisa que você devia fazer. Porque se a gente ouve Deus e acredita que tem o Espírito Santo que dá esse dinamismo na gente, que dá essa vontade, essa energia de ensinar, de passar para as crianças ou para quem quer que seja aquilo que você sente, aquilo que você gosta, então você vai fazer aquilo que ele realmente te inspira, né? Então a gente tem sempre que se avaliar. Como fui como catequista esse ano, né? Então, é por aí mais ou menos. Tu lembra quando
quem teve ideia, quem te deu a ideia de começar a catequese, como foi, se alguém te motivou? Ah, cara, eu fui pegando o laço. Eu entrei numa rede assim, engatada na rede de Jesus. Sabe, eu sempre me lembro daquela passagem do pescador, não tem? Que pescaram muitos peixes. E eu fui um peixe desse pescado na rede de Jesus, lá dos apóstolos, daquela vez, aquela rede lá. Me engatei naquela rede e nunca mais saí. Por quê? Porque na época que eu entrei da catequese, há muitos anos eu já dou catequese, parei um tempo quando da faculdade, as irmãs, nós não tínhamos nem pároco na época, eram as irmãs, aí elas precisavam de alguém porque uma catequista que tinha na época ficou doente. E eu sempre muito lá, indo à missa, já estava mais indo à missa do que antes. Aí ela disse, Ed, você não quer dar catequese? Eu com a cara e a coragem disse sim, não sabia nada. Depois eu fui aprender que Deus não chama os capacitados, Ele capacita quem Ele chama. Então foi assim, eu me disponibilizei a ir fazer. Então vai, se disponibiliza, porque Deus Ele é muito livre, Ele te deixa livre para você optar. Quem faz as opções não é Deus, é nós que fazemos as opções. E uma vez que você opta a seguir, o que eles estão fazendo aqui já é um pedacinho do reino de Deus acontecendo. Que coisa bonita, é muito bonito e muito louvável. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu estou assim, muito orgulhosa com esse chá gostoso aqui com vocês conversando, está muito legal. Uma última pergunta aqui, ó. Uma das minhas últimas perguntas. A missão de um catequista, no caso o trabalho do catequista em geral, assim, ele é um dos mais difíceis da igreja? Ou você acha que não? Olha, não sei se é mais difícil. Ele é difícil por quê? Eu vou ficar na dúvida se ele é o mais difícil, mas que ele é comprometedor, é muito comprometedor. Como todo trabalho tem que ser comprometedor, né? Mas veja bem, por que ele é um pouco mais difícil, sim? Porque eu não sou só catequista dentro daquela sala que eu vou dar catequese. Uma vez catequista, eu sou catequista para a vida inteira. Por isso que vocês, quando eu encontro, nunca vão deixar de ser os meus catequizandos. Sempre vai ser o meu catequizando. Porque uma vez que você veste um jaleco de cristão, você não pode ser um budista, você tem que ser um cristão. E uma vez catequista, você não pode ir lá fora ser um mundano, andar fazendo coisa errada. Você é catequista, você está dando exemplo? Então você tem que dar exemplo aqui, ali, no trabalho, na igreja, no salão de baile. Você não pode deixar ali no salão, porque tem pessoas que não fazem as coisas direito. Não, você vai se divertir, vai numa festa, tem pessoas de todo jeito. Mas eu preciso estar no mundo e não ser do mundo. O que é o estar no mundo? Essa é a dificuldade. O que ele prega? O mundo prega a mulherada tudo degotada, tudo fora e short curtinho, tudo. E na igreja, eu até posso usar lá na praia, um short, uma blusa mais degotada. Você vai se divertir, vai numa festa, tem pessoas de todo jeito. Mas eu preciso estar no mundo e não ser do mundo. O que é o estar no mundo? Essa é a dificuldade. O que ele prega? O mundo prega a mulherada tudo degotada, tudo fora e short curtinho, tudo. E na igreja, eu até posso usar lá na praia um short, uma blusa mais degotada, mas estou lá na praia, estou no lugar certo. Mas quando eu vou para a igreja, como é que a gente tem observado os nossos comportamentos? Como que a gente tem observado, a gente se veste? De que maneira para ir para uma igreja, para uma festa? Porque eu vi uma vez que você dignifica o lugar que você vai pelo jeito que você vai. Tanto vestido como teu assim querer de estar ali. Então se eu vou para uma festa de short, chinelo, o que eu estou dizendo para aquela festa? Que não tem muito sentido estar ali. Se eu vou para uma missa, nós estamos falando da Igreja Católica da missa, ou uma celebração da palavra, não faz diferença. E eu vou lá de qualquer jeito, mascando chiclete, com o celular no bolso, que qualquer vibração eu estou sentindo que ele está lá. Me distrai daquilo que o meu propósito de estar aqui, na missa. Então, eu estou dizendo que Jesus não tem esse valor assim que eu estou querendo dar para ele. Porque se ele tivesse realmente, eu largaria meu celular lá na bolsa,
ou na pior das hipóteses em casa, na melhor das hipóteses, porque eu nunca levo ele na bolsa, a não ser quando eu preciso bater uma fotinho, daí eu coloco ele lá, não perturbe, que não faz barulho nenhum. Aí a gente vai para aquele propósito, eu quero me encontrar com Jesus, e toda missa, toda celebração é um encontro único, porque assim como eu estou aqui hoje, é um encontro único. Se amanhã eu viesse de novo, não é a mesma coisa. Cada dia é um. Catequizando? Nossa, mãe, tinha que decorar o catecismo. A minha irmã, eu encontrei ela esses dias, ela tá morando em São Paulo, a irmã Terezinha Boni. Uma irmã que assim foi muito legal, era ela e a irmã Dália. Ela também era as freiras na época, que dirigiu o colégio que eu estudava, e também deram catecismo, mas era bem diferente de hoje. Mas eu lembro uma coisa da minha primeira Eucaristia, gente, que eu choro cada vez que eu ouço a música na renovação das promessas, eu prometi no meu santo batismo. Porque foi um dia tão especial. Nós só ganhávamos bolachinhas, a Maria naquela época, eu fui criada no interior, na roça, nós só ganhávamos bolachinha quando estávamos doentes, que daí a gente ficava dengoso, o pai comprava bolachinha Maria, um pacotinho assim de bolachinha Maria, ou no dia de uma festividade muito grande, que foi no dia da minha primeira comunhão. Me lembro eu indo de carroça, e o papai comprou, depois da missa, ele comprou as bolachinhas. Mas no dia da minha primeira comunhão, dia 3 de novembro, nunca vou esquecer. Foi um dia assim maravilhoso, o primeiro encontro que sempre é o primeiro encontro, todos os dias é o primeiro encontro com a Eucaristia. Então foi assim muito marcante para mim, esse dia da minha primeira Eucaristia. E eu sei que você já deu catequese. Eu sei que você já deu catequese pra mim e pediu. Lembra que tu tinha pedido ajuda pra fazer aqueles marca-texto? Ah, sim. Pra turma atual? Como é que é a tua turma atual? Ela é boa? Sim, é bem participativa. Tenho 11 catequizandos em vias de ir para 12 novamente, porque uma catequista vai sofrer uma cirurgia e ela tinha 6 catequizandos, a coordenadora remanejou para as turmas da mesma época, um na minha turma, 3 lá e 2 lá, enfim, deu tudo certo, a gente vai assumir os catequizandos da outra. A minha irmã, eu encontrei ela esses dias, ela tá morando em São Paulo, a irmã Terezinha Boni. Uma irmã que assim foi muito legal, era ela e a irmã Dália. Ela também era as freiras na época, que dirigiu o colégio que eu estudava, e também deram catecismo, mas era bem diferente de hoje. Mas eu lembro uma coisa da minha primeira Eucaristia, gente, que eu choro cada vez que eu ouço a música na renovação das promessas, eu prometi no meu santo batismo. Porque foi um dia tão especial. Nós só ganhávamos bolachinhas, a Maria naquela época, eu fui criada no interior, na roça, nós só ganhávamos bolachinha quando estávamos doentes, que daí a gente ficava dengoso, o pai comprava bolachinha Maria, um pacotinho assim de bolachinha Maria, ou no dia de uma festividade muito grande, que foi no dia da minha primeira comunhão. Me lembro eu indo de carroça, e o papai comprou, depois da missa, ele comprou as bolachinhas. Mas no dia da minha primeira comunhão, dia 3 de novembro, nunca vou esquecer. Foi um dia assim maravilhoso, o primeiro encontro que sempre é o primeiro encontro, todos os dias é o primeiro encontro com a Eucaristia. Então foi assim muito marcante para mim, esse dia da minha primeira Eucaristia. E eu sei que você já deu catequese. Eu sei que você já deu catequese pra mim e pediu. Lembra que tu tinha pedido ajuda pra fazer aqueles marca-texto? Ah, sim. Pra turma atual? Como é que é a tua turma atual? Ela é boa? Sim, é bem participativa. Tenho 11 catequizandos em vias de ir para 12 novamente, porque uma catequista vai sofrer uma cirurgia e ela tinha 6 catequizandos, a coordenadora remanejou para as turmas da mesma época, um na minha turma, 3 lá e 2 lá, enfim, deu tudo certo, a gente vai assumir os catequizandos da outra. Mas são crianças participativas. O que eu vejo assim ainda que tem os pais pecado de limite, mas tem uma coisa que me alegra às vezes quando eu faço algo que não é legal, que não foi legal, eu fico pensando assim, quando eu coloco minha cabeça no travesseiro de noite, eu penso assim, ainda bem que Deus não olha o meu pecado, ainda bem que Deus olha a vontade que eu tenho de não fazer, de não cometer esse pecado.
ou de não ser às vezes intransigente, de não ser às vezes teimosa, de às vezes de não é o meu caso, porque eu tenho muitos defeitos, mas tenho uma qualidade, eu gosto de pedir perdão. A primeira coisa, quando eu vejo que eu errei, eu corro atrás do prejuízo que eu causei. Por exemplo, magoei alguém, né? Já vou pedir perdão. Então eu vejo assim, Deus, Ele nunca olha o nosso pecado, Ele vê assim a vontade que a gente tem de acertar, de querer fazer direito, de querer fazer bem, sabe? Então ser ministro da comunhão é algo muito especial, é muito gratificante. E rogo a Deus que alguém de vocês aqui também um dia se torne um ministro da comunhão, um catequista na vossa comunidade, onde quer que vocês estejam, ou um cristão muito autêntico e verdadeiro, onde quer que esteja fazendo bem, já é uma grande coisa, né? Nesse mundo de hoje. Então, muito obrigado por estar aqui, para a gente conseguir fazer isso, a disponibilidade de você. Eu sei que você estava trabalhando e você conseguiu vir aqui mesmo assim. Pois é, eu estava trabalhando o ano passado, mas eu consegui me liberar do meu trabalho e agora eu disse, não, hoje um convite desse, não vou recusar, nem que eu vou morrendo de nervosa, mas eu vou, porque tudo que a gente pode e vem inspiração para falar, não é eu que quis falar, porque a gente quer falar o que a gente vive de experiências, né? Mas é quando você se coloca no caminho, nesse caminho com C maiúsculo, vocês já ouviram falar do caminho com C maiúsculo, para nós terminarmos a nossa conversa? Então esse caminho com C maiúsculo é formidável. E da onde ele surgiu? Quando Jesus veio ao mundo, ele começou a evangelizar, existia um pessoal que seguia Jesus, e eles não podiam falar que seguiam aquele homem. Então eles eram chamados de as pessoas que estão no caminho, com letra maiúscula, caminho. Quando você vê a palavra caminho escrita com letra maiúscula, estão falando dos seguidores de Jesus lá no Antigo Testamento, lá no tempo dos Atos dos Apóstolos, que a igreja se reunia lá nas catatumbas, nas grutas, porque eram perseguidos os seguidores de Jesus. Então, eu desejo que todos vocês se encontrem no caminho. Amém? Amém. Bom dia, GZCast. Quem aí não gosta de cuidar da beleza, não é? Eu mesma adoro, até porque nossa aparência diz muito sobre nós. E eu amo ir no espaço da Yane Bertoli. Inclusive, hoje estamos aqui com ela, que tem 24 anos, mora aqui no bairro, nasceu em Joinville. Então vamos fazer umas perguntas pra você? Com quantos anos você começou a estudar e a trabalhar nessa área? Com 18 anos. 18 anos? Que trabalho você mais gosta de fazer dentro do salão? Atualmente eu trabalho com alongamento de cílios, sobrancelha e unha, mas eu prefiro fazer unha, eu tenho mais afinidade. Quais as maiores dificuldades que você teve no começo? Eu acho que no começo é difícil tu adquirir cliente, porque até elas pegarem confiança no teu trabalho é um processo um pouco demorado, daí tu fica meio, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Até pegar confiança. E hoje ainda você escolhe essa profissão? Sim. E em qual época do ano você recebe mais clientes? No Natal, dezembro, sempre a agenda é muito cheia, a gente abre mais cedo, fecha mais tarde. E também na semana ali do Dia das Mães é considerado um segundo Natal, que a gente recebe bastante cliente. Você tem clientes preferidos? Cliente preferido não, tem clientes que a gente tem mais afinidades, que acabam virando amigos, pessoas que acabam ficando mais próximas da gente do que algumas outras. E você pretende ter um espaço somente seu? Atualmente eu já tenho. Eu divido um espaço com uma colega minha. Você pretende ampliar o seu estudo nessa área? Sim, pretendo sim. Qual a maior carga horária que você já teve? 14, 15 horas seguidas. Qual as dificuldades que você tem com os clientes? Olha,
A maior dificuldade eu acho que é horário, atraso e algumas assim, eu vou fazer o Pix em casa e daí esquece, fica pra outra semana, essas coisas assim. Não paga. Não, depois elas pagam, mas é que elas esquecem de fazer o Pix quando chega em casa e daí a gente acaba tendo que mandar mensagem falando, lembra daquilo? E daí a gente não gosta de cobrar, mas acaba sendo preciso. Já aconteceu alguma, assim, briga, uma intriga, alguma coisa assim com o cliente? Já, sempre, todo lugar tem, né? Mas nada assim demais. É questão de horário, essas coisas assim, às vezes dela esquecer. Ou, por exemplo, a gente tem uma regra de... Porque tu marca um horário comigo, tu tá pagando o meu horário. Se você me avisar agora que você não vai vir, eu não vou receber e eu não marquei outra pessoa. Aí a gente cobra metade do valor do procedimento que você marcou pra fazer comigo. Que eu separei e reservei o horário pra você. Aí tem cliente que não acha justo, esse tipo de coisa assim, que acaba que, não que dá briga, mas elas não concordam, às vezes. Essa foi a entrevista, espero que vocês tenham gostado. E esse é o espaço da Daiane. Quem gosta de fazer as unhas, cuidar da sua beleza, pode ir lá. O contato dela vai estar aqui na tela. Cílios ou sobrancelha? Como você Sobrancelha. Quanto tempo demora mais ou menos cada procedimento? Da sobrancelha, se for um design, uns 30 minutos. Se for um designer correndo, uns 45. Cílios, 2h30, uma colocação. E unha vai 1h. Se for um pé, talvez 1h15. Você pretende começar a mexer com cabelo também? Eu já fiz um curso de penteado, mas não foi algo que me chamou a atenção. Eu não entraria nesse ramo de cabelo. E de maquiagem, não te interessa fazer? Eu tenho curso de maquiagem também. Eu fiz por uns 2, 3 anos, trabalhei. Mas eu optei por não trabalhar mais com maquiagem porque estava tomando muito meu tempo e eu já faço, como eu já faço sobrancelha, cílios e unha, é uma coisa que não estava batendo muito. A maquiagem demora, né? É, muito uma mais coisa mais demorada. Se você borrar, assim, você tem que arrumar. Sim, e e também os pedidos para maquiagem ficam mais para sábado, domingo, daí são horários que eu optei por não atender. Maquiagem geralmente mais demorada, né? Também. Mas as unhas, assim, você trabalha com aquelas fibras de vidro? Ou... Não, eu trabalho só com unha normal. Só faço pé, mão normal. Aí tem uma moça que trabalha comigo, que ela faz alongamento de unha e trabalha com esmaltação em gel também. Olá, bom dia, estamos aqui do GZCast e hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui com ela que está se formando em engenharia ambiental, é isso? Isso mesmo. Estamos aqui eu, Nicolas Daniel e o Gustavo Henrique para fazer uma entrevista. Você se sente uma pessoa importante para a sociedade? Por quê? Até agora ainda não, porque eu não faço muita coisa para contribuir com a sociedade em geral. Mas quem sabe, mais pra frente. E você se sente contente com essa profissão que você vai Sim, porque ajuda bastante pessoas. Até onde você planeja chegar com essa nova profissão? Eu não pretendo ter uma carreira assim de grande sucesso, mas conseguir ajudar as pessoas tá bom. E o que você faz assim em geral com a engenharia ambiental? A gente pode trabalhar em muitas coisas, porque é uma área bem abrangente, sabe? Principalmente tratamento de esgoto, seletividade de descarte de resíduos, essas coisas que envolvem mais a sanitária. Você pretende exercer algum cargo depois de se formar? A gente sempre tem umas metas maiores, né, para alcançar, mas assim, não tenho uma específica. Sim. E você está contente em se formar nisso e como você se sente? Eu tô ansiosa, apesar de faltar uns 3 anos ainda, tô ansiosa.
Qual é a importância desse cargo para você? Para mim, além de ter o status de engenheira da família, é poder me realizar, sabe, como pessoa. Assim. Sim. E você pretende trocar de profissão mais pra frente? Depois que você se formar, você pretende fazer outra faculdade? Não, mas eu pretendo me especializar nessa que eu estou fazendo. E o que você mais gosta na engenharia ambiental? Trabalhar com recursos hídricos, com água. E é isso. Agora muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Agradecemos a sua atenção. Muito obrigado. Você trabalhou no DHL? Na DHL eu trabalhei 23 anos. O que é a DHL? A DHL é uma empresa de logística, sabe? Uma empresa de logística. O que é uma logística? A logística é um complexo de trabalho onde as grandes empresas hoje elas não se preocupam de cuidar dos seus produtos, então eles dão para alguém, né, direcionam para alguém cuidar. As logísticas são isso, né? As grandes indústrias elas fabricam os produtos, cuidam das marcas, né? E a logística cuida da armazenagem e distribuição desses produtos dos grandes clientes, né? Isso é a DHL. A DHL é a maior empresa logística do mundo, tá? Ela é uma empresa alemã, né, que está no Brasil também, né? Estamos aqui em 59 municípios do Brasil, né? É uma empresa de logística. Então, é a maior empresa logística do mundo, né? Terrestre, aéreo e marítimo. Isso é a DHL. Quais produtos a DHL trabalha? Ela trabalha com clientes, né? Os produtos são os fabricantes, hoje aqui no Brasil. Então, para vocês, assim que enumerar, né? O que é um HP? HP é empresa de informática, né? A DHL faz a logística. A HP produz os produtos e a DHL faz a armazenagem e distribuição desse produto, né? Muito próximo, quem gosta do chocolate, né? Pô, quem que não gosta do chocolate? Então, a DHL ela faz a logística da Mondelez. A Mondelez é que fabrica os chocolates Lacta, os melhores chocolates do Brasil, né? E quem faz a armazenagem e distribuição de todos os produtos é a DHL, né? Aqui e fica aqui em Curitiba, né? Temos aí linha de produtos de limpeza, né? A Unilever do Brasil. Poxa, o que é a Unilever? O que a Unilever faz? A Unilever ela faz diversos produtos que estão no dia a dia da nossa casa, né? Tem lá a tua mãe lava lá essa roupa com sabão em pó Omo, é da Unilever, né? Então a responsabilidade da DHL é fazer a logística desses produtos, desses clientes, né? Quais são os clientes do Brasil? Então, eu já até mencionei alguns antes, né? Mas tem vários produtos, né? Trabalho com medicamento, né? Da Unidox, ela trabalha com medicamento da Unidox, distribui medicamentos, que é bastante complexo essa parte de medicamento, né? A Unilever, que eu já tinha mencionado, a Mondelez, que fabrica os chocolates, né? HP, então tem uma infinidade, né? E hoje o que tem muito na moda, né? Você compra lá tudo pela internet, né? Quem que vai entregar na tua casa, né? Poxa vida, ó, chegou o Mercado Livre, né? É o Mercado Livre que você compra pelo Mercado Livre. Quem faz a armazenagem de todos os produtos no Mercado Livre, se você chegar lá, você vai abrir a embalagem lá, pode ver. Está escrito DHL. A DHL faz a logística do Mercado Livre também. Então, alguns dos clientes, né? Então, são mais de 60 clientes hoje no Brasil, né? Entregando toda a operação logística para a DHL. Quantas DHL tem no Brasil? No Brasil somos aí, quando eu estava, né? Hoje eu estou aposentada, né? Mas é em torno de 60 operações, né? Entre 50 e 60 galpões operando dentro do Brasil, aqui dentro do Brasil. Né? Como é que vocês trabalham com a diversidade? A diversidade. Hoje é moda, né? Então, hoje, a DHL sempre se preocupou, não é de hoje, né? Hoje se pega muito forte nessa questão, mas a DHL sempre teve esse compromisso, né? As etnicidades, as religiões, o respeito, né? O respeito por todos, né? Independente de sexo, gênero. Então, a DHL sempre trabalhou muito, muito forte, né? Dentro das operações e trabalha até hoje, né? É um dos pontos número 1
dos pontos que a DHL cuida, né? É o respeito. Respeito pelos colaboradores das operações, seja ele grande ou pequeno, mas o respeito é mútuo. Qual é mais ou menos o número de funcionários da DHL? A DHL é uma empresa, como já mencionei lá no início, é uma empresa. O que é a DHL? É o correio alemão. Hoje nós temos o correio brasileiro, a DHL é o correio alemão, né? E a nível mundial ela tem 560 mil colaboradores, né? Mas no Brasil, né, quando eu estava, né, então eu tinha os números atualizados, né, mas ele não foge disso, ele é um pouquinho mais, um pouquinho menos de 8 mil colaboradores aqui dentro do Brasil. Então são vários colaboradores aqui dentro do Brasil. São esses funcionários que tocam e gerenciam essas operações. Quais são as responsabilidades de um supervisor? O supervisor tem que cuidar, como já mencionou vários temas aqui, né? Entrada e saída de produtos, né? Quando o cliente tem uma marca forte, né? Então ele não pode queimar essa marca. Essa marca tem que ficar na cabeça do povo, né? Quando uma dona de casa fala, eu vou lavar roupa, eu preciso de um detergente em pó, né? A primeira coisa que tem que vir na cabeça dela, eu vou lá, nem que não seja, né? Mas eu vou comprar um Omo. Então, a Unilever, ela cuida muito forte desse nome, né? Quando você vai comprar um aparelho de barbear, é Gillette. Gillette é um nome, é uma marca, né? Então tem que cuidar muito forte dessa marca, né? O que a DHL faz? É cuidar disso daqui, né? Então eles têm que cuidar. A DHL tem essa responsabilidade de cuidar fortemente desse produto, né? Então o cliente entrega na mão da DHL para a DHL dizer, cuide melhor do que eu cuido ainda, né? Então é um filho que ele te dá assim, ó, cuide, porque esse aqui, ó, eu preciso preservar. Então, são essas atribuições da DHL. Se preparar para o mercado de trabalho. Como se preparar para o mercado de trabalho, vocês já estão no caminho certo, né? Perder a timidez, vocês já estão perdendo, né? Acima de tudo, estudar, né? Preparar. Hoje, a evolução do mercado, eu digo assim porque há 20 anos atrás, cerca de 25 anos atrás, o mercado não exigia tanto da gente como existe hoje, né? Hoje tem que estar preparado, o mercado de trabalho tem que estar preparado. A informática hoje, ela opera todas as operações. Quando a gente fala de logística, não existe uma logística se não tiver uma informática para gerenciar um armazém aí de 400, 500, 1000 metros quadrados ali, né? Com 15 metros de altura. Como é que você vai saber onde tem um produto? Tem que ter gerenciamento, é tudo do computador, né? Então hoje você faz uma operação, todas as pessoas que trabalham. Quando eu comecei a trabalhar, era tudo, eu usava uma prancheta, uma caneta, um papel, olhava aqui nesse papel, eu ia lá e pegava o produto. Daí fazia um xizinho do lado que aquele ali eu já peguei. Hoje você separa o mesmo produto, só que ele está aqui numa tela, num RF, uma radiofrequência que está na tua mão, né? E você vai lá, ele vai te dar o endereço, quantas caixas você tem que pegar, quantos produtos, quantos itens você tem que pegar. Você vai escanear, ele vai um QR Code que vai ter lá, você vai escanear aquele QR Code, vai dar baixo, ele vai gerenciando todo o armazém. Aqui ele vai gerenciando, ele vai dizendo, ó, eu já dei baixo de 10 itens daquele SKU que está lá, aquele produto que estava lá, né? Ele vai tirando, vai dando baixo e vai jogando para outra localidade. Ele vai mandar você armazenar em tal local. Quando eu comecei a operação logística, era tudo, ó, você tinha que ter um cérebro aqui, ó, o computador estava aqui. Hoje não, hoje ele está aqui na tua mão. Então, se preparar para o mercado de trabalho é isso, estudar, né? Como nós estamos falando muito de logística, então o nosso foco aqui é logística, e se vocês quiserem trabalhar com logística, lá na frente, eu digo para vocês, estudem, preparem-se, né? Fazer TI. TI é o que mais, lá na frente, o que mais precisa hoje de TI, é técnico da informática, tá? As grandes empresas, todas as empresas precisam dos TI. Então, é um caminho mais curto para vocês, façam TI, prepare-se, assim como a gente precisa de médico, precisa de professores, precisa de advogado, a gente precisa dentro das operações, também precisa dos técnicos de informática. Então, é só ser preparado. Mas sempre eu digo para vocês, não deixe de se atualizarem.
Não parem no tempo, tá? O que você fez hoje, amanhã pode ser que mude. Amanhã já mudou. E aí você vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Então, tem que estar preparado hoje e pensando no amanhã. Sempre. Né? Nunca parar. Só assim vocês vão ter um mercado. A gente precisa de vocês se preparem para esse mercado que está bastante promissor aí para frente. Tá? E cada vez está crescendo mais. Tá? Então, o caminho você já tem. É estudar. Tá bom? E muita boa vontade. Muita boa vontade. E aí? Obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença de quem está assistindo.